Shalom, o assunto de hoje é sobre Yeshua. Yeshua é filho de quem? De José? Davi? Do Eterno? Shalom. Hoje nós vamos então tratar um assunto muito discutido no meio religioso. Uns dizem que ele foi gerado pelo Eterno, é filho direto do Eterno. Outros confirmam que é filho de José. Então, nós vamos estudar na Bíblia e vamos encontrar esta resposta. O primeiro texto, Deuteronômio, no capítulo 18, que o Eterno diz assim: profeta farei surgir no meio dos seus irmãos, como tu és. Falou para Moshe. Então, tem outras versões que falam, até um pouquinho diferente, mas o mesmo assunto, mas confirma aqui que o Eterno ia levantar um profeta semelhante a Moshe. E nós sabemos que se trata de Yeshua HaMashiach, porque Atos dos Apóstolos, os apóstolos confirmam que esse texto se falava de Yeshua. Não vamos falar de outros textos, mas vamos começar somente hoje a falar dentro da Brit Hadashah. Então ele ia levantar dentre seus irmãos. Ele não viria lá do céu sendo um anjo e sendo lançado no ventre de Maria. Ele disse que ele ia lá surgir no meio dos irmãos. Então era dos meios dos irmãos dos filhos de Israel. Aqui em Mateus capítulo 1 e o versículo 16. A Bíblia hebraica, do Novo Testamento em hebraico, diz assim, que acerca que Yaakov gerou Yosef, Ish Miriam. Significa Yosef, homem de Maria. Ele era o homem de Maria. Então, Yosef era o homem de Maria. Não era só marido. Se fosse marido, ele estava naqueles dias, tinham casado, ainda não estavam juntos. Que isso não é uma regra, não é a regra. Quando Yaakov casou, no dia do casamento, foi preparado, mas no dia que ele casou, ele já teve a núpcia com ela. Já se tornou-se marido naquele dia. Assim aconteceu com Isaac, quando foi apresentado, ele levou a tenda e o amou. Então isso não é uma regra. E aqui ele disse que era homem de Maria, então ele já era um homem de Maria. A Bíblia aramaica Peshita também diz Yosef, homem de Maria, tanto a hebraica e tanto a aramaica, ela confirma no mesmo texto, ambas, que ele era o homem de Maria. Então ele já era o homem dela. E a Bíblia completa judaica, outra versão por judeu, o Novo Testamento diz que Yosef, marido de Miriam, marido também de Miriam. Então ela já era a mulher dele, já era a esposa dele segundo os textos. E o texto diz, dentro ali, que diz assim, Yosef, marido de Maria, ou homem de Maria, da qual nasceu Yeshua. Então está confirmando que Yeshua era filho de Yosef, da qual... Então o assunto não é Maria, o assunto aqui é Yosef, é José. E Yaakov gerou a Yosef, marido de Maria, da qual nasceu Yeshua. Então ele nasceu de quem? Qual foi o homem? Quem deu a semente para ela? Yosef. Então foi dos dois que eles nasceram. Ele e ela. Aí confirma-se que ele era filho de Yosef. E eles eram maridos. Está confirmando aqui o texto, segundo o texto. Moshe disse que ele viria dentre os irmãos. Ele não viria como um anjo. Ele não viria enviado como um anjo do céu. Ele nasceria entre os irmãos, entre os israelitas. Ele nasceria dentro do povo. Ele era filho de homem. E ele cita na Bíblia várias vezes que ele era filho do homem. Homem significa... Filho do homem significa descendente do homem. Pediria para que o nosso irmão Nataniel lesse ali Lucas, né? O 3 e o 23, né? Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Então ele era filho de quem? Tem alguma dúvida nessa questão? Que ele era filho de José? Filho de José? Porque aqui está dizendo, né? Que ele era filho de José. Filho de Eli. Aí começa a citar a geração toda de José. Exatamente. Então, Exatamente. Aí ele fala geração humana, né? Ele é filho de José, não? É filho de José. Então a própria genealogia, que o dono da genealogia, ela está confirmando que ele era filho de José. E em qual momento da Bíblia tu viu que Yeshua era de pai adotivo? De pai adotivo? É. Está na versão
católica, né? Em Mateus ali, fala que ele é filho do Espírito, veio o Espírito Santo, Sim. né? E a Maria teve filho através do Espírito Santo, né? Essa parte aí que fala. Sim, mas a Bíblia, se ela não fala em nenhum momento que ele era filho adotivo. Não, em nenhum momento fala. E várias passagens dizem que ele é filho vai herdar o trono de Davi. Sim. O seu pai é o Davi. Então que ele fala, pai de Davi, José também era filho de Davi também. Sim. E Yeshua, filho de José. Então quer dizer, ele fala da descendência de nascimento comum, né? Sim. Pai e filho. Exatamente. Quantas pessoas, né, a gente vê assim, passagens bíblicas de pessoas que iam até ele e disse: Senhor, Senhor, filho de Davi. Filho de Davi. Por que os judeus chamavam ele filho de Davi? Porque ele era descendente de Davi. Ele tinha uma raiz de Davi. Porque a Bíblia diz que ele é a raiz de Jessé. Lá a Bíblia diz que ele é a raiz de Davi. Então ele veio lá dos troncos dos pais. E como? Da genealogia, a descendência vem de quem? Do homem ou da mulher? Do homem, não pode vir da mulher. Então ele é descendente de um homem. Ele tem uma descendência, toda a descendência bíblica, toda a genealogia bíblica sempre traz a raiz o homem que é o emissor da semente. Ele é que transmite, ele que lança a semente. Sem a semente não há uma árvore para nascer, ou Sim. sem o homem dar a semente, essa criança não vai gerar, não vai ser gerada. Não vai ser gerada. Uma outra forma. Sim. A gente está falando aqui do nascimento de Jesus, de Yeshua, Mashiach, como mostrando no Novo Testamento. Mas o poder de Deus também pode. Sim. O Eterno pode fazer esse milagre. Mas aqui ele não avisou para os profetas, não avisou para ninguém, né, que o nascimento ia ser do Espírito Santo ou de um ato milagroso. Todos os profetas, Isaías fala que Jesus ia vir, e todos eles foi anunciado que o Mashiach ia vir da tribo de Judá. Quando Jacó abençoou, né, os filhos, ele falou: Judá, o cedro não te arredará, né? Aí veio Davi, filho de Judá, depois veio a descendência e depois veio José, da própria tribo de Davi. Exatamente. Né? Então quer dizer, José, da tribo de Davi, teve o rei de Israel, que é o Mashiach, que é da tribo de Davi, da bênção de Judá que deu para bênção de Jacó que deu para Judá. Exatamente. Então assim, os profetas sempre anunciaram um descendente de Davi. E a descendência sempre vem pelo homem. Para o menino nascer, em primeiro lugar precisa do homem, para depois da mulher. Os dois juntos, a criança nasce. É assim que o Eterno criou. O Ruach HaKadosh, o Espírito Santo, ele preparou o útero dela, ele preparou ela. Tudo ele deixou certinho, né? Que ele estava na intenção do Eterno, ele era aquela palavra que estava lá na mente do Eterno, aquele propósito na mente do Eterno, que ele ali preparou tudo para que ele nascesse. Mas quem gerou na carne e no sangue foi Yosef, de Lucas, 4:22 de Lucas, para nós ver como é que ele diz ali também. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? E disse-lhe Jesus: sem dúvida. Então, nós também, e Yeshua aqui confirma, né? Segundo o texto ali de quem está lendo, ele mesmo confirma, sim. Sim, e não é esse o filho de José? Não é esse o filho de José? Sem dúvida, sem dúvida. É isso aí. Exatamente. Ele disse: ainda vou contar um provérbio para vocês, né? Que ainda ele aproveitou, eles vão contar um provérbio para vocês. Então ele disse que sem dúvida ele era filho de José. Veja o texto aqui também, eu vejo aqui na Bíblia Completa Judaica, no capítulo 40, versículo 6 e 42 de João, e disseram-lhe: este não é Ben Yosef, filho de José? Conhecemos seu pai e sua mãe. Conhecemos seu pai e sua mãe, quer dizer, ele tinha pai e tinha mãe. Então não tem como dizer que ele não é. Ele era filho de Yosef, filho de Maria. Jamais o Eterno ia sair fora das suas regras, das suas palavras. O Eterno, ele é criador, ele podia
fazer esse trabalho no ventre de Maria, mas ele é o Criador. Segundo Hebreus lá, ele fala que Yeshua é a primeira obra dele da criação, que é uma criatura. Então ele foi criado. E todo homem que nasce, todo homem que é gerado pelo homem e nasce do ventre da mulher, ele é obra da criação, ele é criatura. Então Yeshua, ele foi prometido pelos profetas desde o princípio. Ele já foi prometido que ele nasceria dentre os filhos de Israel. Ele não veio direto do céu. Yeshua já estava na mente do Eterno, já estava nos propósitos do Eterno, desde o princípio da criação, ele já se fazia presente na mente do Eterno, no coração do Eterno. Porque quando Adão e Eva pecaram no Éden, qual foi o cordeiro que morreu por eles lá, que representava ele? Eles foram cobertos com peles de ovelha. Tudo ele se fazia presente. Então ele era antes de todo, porque desde o princípio ele aparecia ali. Yeshua, presente. Tudo ele se parecia presente, porque ele estava na mente, na intenção do Eterno, nos propósitos do Eterno. Foi anunciado. E aqui nós lemos os textos, e aqui confirma. Yosef, pai de Yeshua. E aqui os judeus dizem, mas não é esse filho de José? Conhecemos seu pai e sua mãe. Então eles conheciam o pai dele e a mãe dele. Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, a raiz de Davi. Ele é um filho do homem, como ele disse, quando o filho do homem vier nas nuvens. Então ele é filho de homem. Ele é filho de homem, ele não foi gerado por um ser celestial, por uma divindade celestial. O Eterno mandou e o Eterno determinou que Yosef o gerasse, Yeshua e Maria. O Eterno fez todo o trabalho. Tudo quem fez o trabalho foi o Eterno. Mas o pai de Yeshua, biológico, é Yosef. É isso aí, irmão. Isso, as versões, né, das Bíblias, você tem a hebraica, né, a gente tem uma atualizada, nós temos uma católica, a crença dela é no nascimento virginal de Maria. Né? As tradições tiradas do Mar Morto, ela não fala da virgem, e sim da moça jovem. Sim. Né? Então, essas versões são traduzidas e colocadas para a pessoa acreditar no nascimento virginal de Maria. O cara vai ler a católica, ela está escrito Maria, mãe de Deus. Olha só. Sim. É uma coisa que mãe de Deus. Maria vai ser mãe de Deus? Deus não é a criação? Sim. Ele faz a criação, ele faz tudo. Sim. Não pode ter a mãe, né? Esse conhecimento não pertence a nós. Então, quer dizer, mãe de Deus de quem? De Jesus, Deus? Sim. Né? Jesus, Deus? Assim, é uma contradição também que diz ali, né? A mentira muitas vezes dita, ela se passa por verdade. Então, a gente tem que ver nos outros textos que falam sobre Jesus e Machia, Yeshua, Machia, e o seu pai, José. Quando está falando ali, outras passagens, tem Lucas primeiro, no capítulo 1 fala ali, Mateus também fala, né, ali sobre o nascimento de Jesus ali, e ali passa a ser um nascimento virginal, né, da parte de Mateus. Mas a gente tem que entender que os outros textos confrontam com aquilo dali. Todos filho de José. E o Eterno não vai deixar de fluir a coisa natural para fazer um ato desse. Poder tem poder para um monte de coisa, o Eterno. Mas ele tinha que ser da descendência, porque o Espírito Santo, qual é a descendência do Espírito Santo? Né? Qual é a tribo do Espírito Santo? Qual é a tribo? Não tem tribo, o Espírito Santo não tem tribo. Então ali ele é bem claro o texto, né? Assim, bem óbvio, tá? Que é da tribo de Davi. Então ele tem que ser um descendente lá da tribo de Davi, né? Para poder gerar o próximo rei. Sim. Próximo rei. Então tinha que ser da tribo de Davi, que veio Yeshua, então nascimento de José e Maria, né? Exatamente. Porque na verdade, mulher não dá descendência ao homem.
nem parte genealógica, biblicamente, não existe isso. A parte genealógica, a parte de descendência, sempre vem do homem, que ele é o que dá a semente. Ele que dá a semente. A mulher dá a luz. E uma coisa, Yeshua, quando ele disse uma certa vez para os seus discípulos, disse, olha, quando ele dava a parte, ele disse, olha, eu vou para o meu Deus e para o vosso Deus, para o meu Pai e vosso Pai. Ali, ele se coloca igual, irmão, semelhante, mostrando que o Pai era o Pai dele, Deus dele, e também dos discípulos, Pai deles e Deus deles. Então ele se mostrou igual, ele era igual, ele era humano. Então ele tem descendência, a descendência dele é a descendência de Davi, raiz de Jessé. Ele era filho de Yosef. Então, para vocês entenderem, Yeshua, ele teve um propósito. Se Yeshua, muitos chamam ele de Jesus, o mundo religioso, se ele fosse um anjo, jamais ele morreria. Não morre, anjo não morre. Aí todo o sacrifício, carregar a cruz, a morte, a ressurreição, foi tudo em vão. Tudo em vão, tudo em vão. O anjo não morre? Anjo não morre, né? Anjo não morre, anjo não queima. Quem vai destruir um anjo? Somente o Eterno tem esse poder de ir lá e destruir um anjo. Porque eles são imortais. Eles são imortais. Eles não se queimam, eles não morrem, não se afogam. Pode botar dentro da sepultura e fica lá vivo anos e anos, eles não morrem. Então Yeshua era homem. Do seu nascimento à sua morte, 100% homem. Hoje ele tornou-se um ser divino porque ele ressuscitou, ele ganhou um novo corpo, foi glorificado e está à direita do Eterno. Então, daí depois da sua morte, em diante, aí muda-se outra coisa. Aí se trata de um corpo novo, glorificado pelo Eterno. É bem diferente. Então, esse estudo que a gente queria passar para vocês hoje, com o encerramento final, as considerações finais, Nathaniel. Tem bastante coisa, sim, tem bastante. O Novo Testamento fala muito. O Antigo Testamento também, os profetas também falam muito de Yeshua. E todos eles vão citar da casa de Davi. Quando ele cita da casa de Davi, nós temos que ter um entendimento que é da descendência, né? Em Mateus e Lucas, ele fala da descendência do pai. Não fala da descendência de mãe. Toda a vida por causa do homem e o que gera, que planta a semente, né? Então, a gente tem que analisar as escrituras, o Novo Testamento, o Beit Hadashah, também ler o Antigo Testamento sobre a profecia. Espero que tenha dado uma direção, um caminho no seu estudo. Estude mais, abre mais os livros dos apóstolos, que eles vão passar a palavra de Torá, a palavra de luz para o nosso caminho. Shalom e até a próxima.